Muito bem-vindo a... Este é o quarto vídeo aí, e o último praticamente aí desta explicação do verbo to be na prática, no exemplo e na prática. Então, se você assistiu os 3 vídeos anteriores a este, em que eu falo qual é o conceito de ser e qual é o conceito de estar, que também está aqui nesta coluna. Então, no caso, eu mostrei verbo to be com sentença afirmativa, sentença interrogativa e sentença no caso negativa. Também interrogativa, negando no caso, certo? Então, aqui, primeira coluna, pronomes pessoais e os verbos to be, só que agora podem ver que a escrita dos verbos to be está diferente, então é o verbo to be no passado, certo? Então, eu estarei apenas aqui mostrando aqui suas respectivas pronunciações. No caso, pronome I, verbo to be no passado, que era am, se torna was. Pronome you, verbo to be, que era no presente, aliás, are, se torna were. Pronome he, verbo to be, que era is, assim como she, verbo to be, era is. It, verbo to be, era is. Então, para esses 3 pronomes também, que eles estão na terceira pessoa, o verbo to be no passado se torna was. Então, agora indo para o plural, os últimos 3 pronomes pessoais no plural. Pronome we com o verbo to be, que era are. Pronome you, agora é no plural. Verbo to be, que era are também. Pronome they, verbo to be, também era are. Então, para estes 3 pronomes, o verbo to be no passado se torna were. Were. Então, mais uma vez para finalizar, o conceito de ser ou estar. Se quiser ver melhor, volte nos 3 vídeos, mas estarei dando um macete aqui de como isso é feito. Então vamos lá. O verbo... Vamos lá. Vou usar o pronome she, que é ela, com o verbo to be no passado, que é was, certo? Então, she was. Então aqui eu vou usar o conceito de estar. Como é passado, será estava. Então, como é conceito de estar e é no passado, vou usar na sequência um verbo de ação, porque é o conceito de estar. Mas é passado, então estava. Então é verbo de ação, certo? E se eu fosse usar o conceito de ser, eu ia dizer que ela era, ou que ela foi alguém, que ela foi alguma coisa, que ela era. Então eu usaria um exemplo, um adjetivo. Fosse dizer que ela era boa, que ela foi boa, entendeu? Então vamos lá, primeiro ao conceito estar, como é passado, estava. She was running. Então ela estava correndo. She was running. Que N feio, né? She was running. Certo? Então, she was running. Ela estava correndo. Este é o conceito de estar. Como é passado, o que indica que é passado? Verbo to be no passado. O que era is no presente, como é passado, virou was. Certo? Agora o conceito de... Já dei um exemplo? Vamos lá. Quiser entender melhor, volte aos 3 vídeos aí do verbo to be.
São vídeos curtos como esse. Então agora o conceito de ser, como no caso é passado, então foi ou era, certo? Então, she was, vamos dizer hot. Ela era sexy. Vamos lá. She was hot. She was hot. Se eu fosse dizer no presente, é o conceito de ser. She is hot. Certo? Mas como é no passado, verbo to be, que era is, vira was. She was hot. Então, o que muda aqui no passado, no conceito de ser, é somente o verbo que vem para o passado. O adjetivo continua no presente. No caso, como no exemplo primeiro que eu dei, que agora é o conceito de estar, como é passado, estava, então o que era is é presente, she is. No passado vira was, she was, ela estava. Então o que vai mudar é o verbo to be que vem para o passado e o próximo verbo, já que é o conceito de estar, só que no passado, vai também vir no gerúndio. Tanto o verbo que vem na sequência, sendo no presente que é is, ou no passado que é was, vai vir no gerúndio. Vai vir no gerúndio da mesma forma. Então, she was running, she is running, que é o conceito de estar, e como é presente, she is running, certo? Certo? E é o conceito de estar agora, novamente explicando. E como é passado, she was running. Então o verbo é no gerúndio da mesma forma. O que muda para indicar que é passado é o verbo to be, que era presente vira passado, o que era is vira was. Assim como o que era are vira were, e o que era am, quando eu vou falar de mim, I am, quando você for falar de você mesmo, vira I was. E o verbo de continuação no gerúndio, no caso se estiver falando no conceito de estar ou estava, é o mesmo verbo no gerúndio de continuação, certo? Chama-se passado contínuo, past continuo, passado de continuação, certo? Então é isso aí. Acredito que isso te ajudou a entender melhor o verbo to be, que muitos não entenderam no ensino médio, nem eu mesmo, nunca aprendi isso na escola, mas tá aí. Espero ter ajudado. Vá para os próximos vídeos aí. Pronomes oblíquos, pronomes possessivos, pronomes indicativos. E outra coisa muito boa, verbos auxiliares. Você vai precisar para formular suas perguntas em inglês e suas respostas, suas perguntas sem estar utilizando o conceito de ser ou estar. Você vai precisar dos verbos auxiliares para perguntar alguma coisa e também irá precisar dos verbos modais, aqueles que moldam a situação, aqueles que mostram algo como se você é capaz ou tem alguma habilidade, verbos que moldam a situação. Você irá entender melhor lá no vídeo. Clica lá. Um abraço. Nos vemos lá. Bye, bye.